Histórias que misturam a alegria de ter um filho com a dor do confinamento. O nascer num misto de alegria e dor. O cuidar dentro de um ambiente frio, hostil, assustador muitas vezes. É o amor de mãe suplantando a falta de liberdade. As roupinhas de bebê. O berço. Personalizam e humanizam as celas. Esta presa teve o filho há 3 meses. Igor é uma das crianças nascidas sob o estigma do cárcere. Ela cumpre pena de 17 anos e 4 meses por assassinato. As mães presas têm 6 meses para amamentar, cuidar e dar carinho aos filhos. Pois nessa idade os bebês são entregues a parentes ou para adoção. É o chamado desligamento. Bom, no caso das mães que cumprem pena no sistema prisional, incumbe ao Poder Judiciário aplicar a Lei de Execuções Penais, é a 7.210 de 1984. Observando os direitos e deveres dessas internas, elas descritas, normalmente quanto à disponibilidade de local adequado para proporcionar a convivência das mães com os filhos até o 6º mês de idade, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 83 do citado normativo legal, em consonância com o que determina o mandamento constitucional, ou seja, o inciso 50 do artigo 5º da Constituição Federal, além de resguardar a proteção integral da criança e do adolescente através da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, isto é, a Lei 8.069 de 1990. Então, quando se trata de filhos presos, como defesa, como na defesa dos interesses dessas mães encarceradas, e vale ressaltar aqui que a grande maioria das mulheres comete esse tipo de crime, que é o tráfico de drogas. Então, quando a gente coloca essa situação da mulher que é engravida no presídio, lembrando que elas têm esse direito de visitas íntimas lá dentro, é muito delicado o tema, porque existem algumas questões de fundo que vale a nossa reflexão, não a reflexão apenas da defesa, mas questões de fundo que nós podemos indagar se o Estado se faz quando usa dessa política pública que pode realmente parecer, e nós concordamos com isso, desumano. Existem os dois paralelos, existem os dois eixos. Existe o ponto positivo inicialmente e, obviamente, o negativo. O positivo seria que a criança vai ter um convívio maior com a mãe, entre aspas, até os seus 6 meses, onde ela sabe reconhecer o sonzinho da voz da mãe, ela sabe reconhecer o cheiro da mãe, ela sabe reconhecer o barulhinho da mãe. Então, esse ponto é positivo porque a criança está ali, ela está com a mãe, que foi que gerou, que foi que concebeu e que acolheu no momento do seu nascimento. Agora, esse ponto positivo, eu acredito que seja válido até mais ou menos 1 ou 2 anos. A partir dessa idade, a criança já vai começar a observar o clima onde a mãe está, ela vai começar a observar aquele ambiente apertado, com várias mulheres, vai começar a observar certas conversas, porque a criança, às vezes a gente pode até subestimar, mas a criança é extremamente inteligente, então aí já começa a aparecer os pontos negativos, aonde ela já vai ser necessário que ocorra, infelizmente, essa ruptura entre mãe e filho. E o que a gente percebeu dessa experiência e mais de outros? Que a criança ela vai ficando maiorzinha, ela acaba ficando institucionalizada.
como a mãe. Então, a mãe, que era para ser um referencial, passa a ser um referencial, de certa forma, negativo. Porque a mãe está aqui, né, subjugada, digamos assim. Então, a gente tem um procedimento aqui de segurança, que, por exemplo, quando alguém da segurança vai passar junto com a interna, ela tem que virar para a parede, né, abaixar a cabeça e colocar as mãos para trás. Então, a gente percebia que quando chegava algum policial, essa criança fazia a mesma coisa. Então, ela estava se institucionalizando. Então, é por isso que a gente não aconselha, não no ambiente carcerário. O Estado se pretende ficar com as crianças até mais idade, que se construa, né, um modelo de creche, enfim, né, conforme existe em outros estados, para poder manter a criança com as mães até mais tempo. Esse tempo, aí, em regra, vai ser regulamentado pelos órgãos penitenciários estaduais ou federais. Então, deve haver um regulamento, o tempo máximo, né? Isso vai variar muitas vezes de estado para estado. O ideal, esse talvez seja o grande problema. Tem uma reflexão que eu sempre gosto de colocar, é que a criança que nasce dentro de uma unidade prisional já está cumprindo pena por algo que ela não fez. Ela está presa, ela está num ambiente presa e vai ficar ali, que seja por um dia, 6 meses, 1 ano, então cumprindo, entre aspas, uma pena que não é dela. Então, essa questão do ideal, eu vou ser um pouquinho pouco ortodoxo e dizer, para mim, nenhuma criança, ainda que a mãe esteja cumprindo pena, deveria permanecer em ambiente prisional. O bate-fum que eles falam que é lá. Aí você tem que ficar sentada no chão, pelada, tá entendendo? Grávida, pelada, no sol quente. Você fica mais de 4 horas para eles poderem entrar na cela e revistar a cela. Se o Estado não tem como assegurar a dignidade humana das mães, que aí eu já não estou mais falando do direito da mulher só, ou do direito de cada pessoa, do direito da mulher que carrega uma gestação. Eu estou falando também do direito da criança, que é assegurado em legislação própria. Nós temos aqui no Brasil a doutrina da proteção integral, que atinge crianças e adolescentes desde que elas estão no útero. Algumas discussões são muito questionadas quanto aos direitos humanos, especificamente da mulher e também do filho, né? Então, se a gente focar no filho, a gente pode fazer esse questionamento ultra pertinente, que é quando a Constituição fala que a pena não pode passar da pessoa do apenado, né? Isso está lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Se a criança não cometeu nenhum crime, né, a mãe sim que cometeu, a criança lá dentro ela estaria, né, perdendo a liberdade dela, ainda que ela não tenha bem uma liberdade, mas ela estaria perdendo ali o direito dela de ir e vir, né? Mas se for colocar por um lado e pelo outro, a gente poderia fazer uma balança, porque entre ela conviver lá fora com uma pessoa, né, às vezes um parente que às vezes nem quer aquela criança, né, o pai, muitas vezes essas presas não têm o apoio do marido, né, então entre a criança conviver lá fora, sem o carinho da mãe, sem ali a amamentação, essas coisas todas, então ali dentro ainda assim seria um ambiente ainda que não favorável, mas seria bem melhor do que a criança ficar lá fora, né, longe da mãe. Então, violar sim, violaria o artigo, o princípio. Entretanto, se for colocar numa balança, estaria melhor ali para a criança, ainda que até só 6 meses, do que ela ficar lá fora, ou no orfanato, ou às vezes com um parente que, né, que não quer criar a criança. Então, considerando que elas hoje estão praticamente encarceradas como as mães, considerando que o Estado dá uma assistência, de certa forma, que deixa a desejar na assistência, tanto material como psicológica, enfim, de desenvolvimento para a criança, então acho que os 6 meses é o máximo que a gente pode manter essas crianças aqui hoje, considerando a estrutura do presídio. O que significa uma mãe estar numa prisão, olhar para o seu filho, no seu colo, sabendo que você vai ter que se separar dele? Dói muito, muito, muito. Eu queria, sabe, dar uma marcha ré na minha vida para não ter acontecido nada disso. Até o inferno pode ter a doçura do amor incondicional. O que você sente quando olha para essa barriga? Muita alegria e muita tristeza de ver uma criança que vai nascer aqui dentro, não tem culpa de nada e vai estar aqui dentro, presa.
partir dos 6 meses, começa a se introduzir uma alimentação diferenciada e começa a se preparar essa criança para poder ela ir embora daqui. Ir para onde, né? Então, normalmente, a interna tem uma família, um familiar, ele indica essa pessoa que vai pegar a guarda provisória dessa criança. Se não houver essa indicação, se ela não tiver ninguém, aí a gente comunica de qualquer forma a vara da infância e fica aguardando a vara da infância se posicionar. A interna é sempre assistida por um assistente social que faz essa ponte família substituta interna, né, e vara da infância. No procedimento de guarda em que o genitor, a mãe está presa, é nomeado um curador e o processo segue sem a presença física da genitora. Normalmente, eu mando um ofício para o sistema prisional para requisitá-la para uma audiência e ali poder verificar dessa possibilidade de convivência com a genitora. Então, a presença da mãe numa audiência de guarda é muito importante, da mãe presidiária, porque ela pode dizer os dias que é possível ela ter contato com o filho, é possível averiguar se ainda se tem alguma, na verdade, tem alguma ligação do crime que ela praticou com a proteção da criança. Então, pode ser que o crime que ela tenha praticado tenha relação com a criança, por exemplo, se for genitor, um estupro da própria filha, uma tentativa de homicídio em relação ao filho. Então, talvez a regulamentação da convivência se transforme em destituição do poder familiar. E aí, talvez alguns digam, sim, vai separar a criança imediatamente da mãe. Não. Aí é uma questão muito de opção política, de política criminal. Não é uma questão legal, não é uma questão de justiça, mas é uma questão de política criminal. O que interessa mais à sociedade? O aprisionamento daquela mulher que efetivamente cometeu um crime, não há dúvida quanto a isso, e, consequentemente, leva esse aprisionamento para a criança, ou aparta a criança dela muito próxima, em idade muito tenra, ou será que, para a sociedade, a solução mais adequada não é, nesses casos, conferir à mãe algum benefício legal, um indulto, uma prisão domiciliar? Então, por isso que eu digo, a questão não é de lei de justiça, a questão é saber o que queremos como sociedade, o que queremos dessas crianças, o que nós ofertamos para essas crianças. Então, ao meu ver, seria nesses casos em que a mãe deu à luz dentro de uma unidade prisional, que essa criança não fique um dia nessa unidade prisional e não seja apartado daquele convívio da mãe. Outras soluções políticas, e aí, como fala de política criminal, realmente retirar a mãe desse ambiente prisional. Se por 1 ano, 2 anos, até o fim da pena, eu não sei. Mas que ela não viva uma pena a que não foi combinada, que não foi aplicada a ela. É prezar a vida da mulher, né? Podemos lembrar aqui que Jesus, né? Jesus, o nosso Cristo, o nosso Deus, que se fez em forma de homem, ele nasceu numa manjedoura no meio de animais, né? Então, nem Maria, mãe de Cristo, teve uma assistência merecida e a gente acha que vai continuar nesse estado de calamidade e fechar os olhos para essas mulheres largadas, né, geralmente da sociedade, e que o Estado acha que não deve dar toda a assistência. Em relação, por exemplo, às crianças que estão vinculadas no estabelecimento prisional junto a uma mãe que foi presa. Muitos casos não são oferecidas condições adequadas de aleitamento materno, como berçário, que são coisas que são garantidas tanto pela Constituição, quanto pela LEP, quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e que a gente deve buscar efetivar na prática. E não sendo garantidos esses direitos,
as próprias mães ou as partes interessadas podem buscar os serviços do Conselho Tutelar, acionar o Conselho Tutelar, ou qualquer outra pessoa pode denunciar para o Conselho Tutelar essa falta de estrutura, essa falta de condições, e aí o Conselho Tutelar ele vai buscar efetivar esses direitos, fiscalizando as instituições, e elas não cumprindo com aquilo que elas têm que oferecer para a melhoria da vida das mães que estão lá com seus filhos e para o desenvolvimento saudável deles, ele vai representar ao judiciário. E aí, representando ao judiciário, os responsáveis pelos estabelecimentos, eles podem responder penalmente e civilmente pela falta de cumprimento dessas obrigações que são necessárias para que a criança cresça bem. Agora, é uma coisa que a gente tem que sempre analisar um pouco além. Por quê? Nos termos da lei, isso é muito simples e é muito bom. A realidade ela é muito diversa disso. Né? A realidade, nós vemos muitas vezes mulheres que se encontram em situações em cadeias superlotadas, ou às vezes em cadeias que nem estão superlotadas, mas não guardam o mínimo de salubridade para elas. Né? E não existe uma política, pelo menos uma política unificada, de tratamento especial a essas mães, ainda em gestação, né, encarceradas. Isso é óbvio, se reflete no direito dela e no direito da criança que espera. Né? Porque, bem ou mal, essa criança já está convivendo no ambiente prisional. Então, é importante que o Estado e o Ministério Público façam o papel dele em fiscalizar isso, que essas garantias para o bom desenvolvimento do nascituro sejam observadas. E, inclusive, adotando outras medidas, não só de recomendação, medidas judiciais, o que quer que seja. Mas o que eu percebo do Estado, como eu ia te falar da assistência material, é que o Estado deixa muito a desejar. Então, hoje, por exemplo, como é que nós damos assistência material para essas mães? Doação. Então, eu dependo de doação para passar a fralda descartável, para passar o leite, quando a pediatra inclui uma alimentação diferenciada, a gente tem que se socorrer com doações. Enxoval o Estado não fornece, banheira, bebê conforto, né? Enfim, toda uma estrutura que o Estado hoje não nos dá para criança até 6 meses. Então, às vezes eu vejo, o pessoal fala que eu sou contra, né? E eu sou contra, no modelo que tem hoje, eu sou realmente contra ficar com criança além dessa idade no sistema prisional. Porque o Estado não dá essa assistência básica. Como é que ele vai dar para uma criança até 3 anos? Que aí ela precisa de outra assistência além da material, né? Nem só do material. Aí ela precisa de uma equipe multidisciplinar para poder acompanhar, né, e verificar o desenvolvimento da criança. E não tem. A gente sabe que alguns estudos falam que esse recém-nascido não tem lembranças futuras, mas será que traumas não podem ser adquiridos aí? Fobias não podem ser adquiridos? Então a análise psicológica é muito complexa, né? Na formação de um ser humano, esse estado do recém-nascido, ele é muito importante para a gente garantir que eles terão uma vida digna, né? E que de forma alguma iremos querer que eles repitam os mesmos erros de sua mãe, né? Que, como a gente comentou no início, muitas delas cometeram um único erro, que é amar demais os homens e acabar cometendo crimes de tráfico por conta da influência que esses colocaram na circunstância de vida delas, né? E elas acabam sendo mais vítimas do que réis, mais vítimas tanto do sistema como do próprio motivo de estarem presas, né? Porque elas devem assumir o seu erro, o seu ato, mas a gente sabe que muitas mães ainda, numa sociedade machista que ainda prevalece como a brasileira, elas acabam cometendo delitos mais pensando no outro, mais no seu companheiro, no seu pai e eventualmente em outros familiares do que nela própria, né? Então, temos que nos atentar a tudo isso quando se trata de um tema tão importante e de relevo como esse que vocês trouxeram.
preciso ter um tempo longe daqui, tempo de ficar só, de andar na areia e sumir. Se eu agi errado, me perdoa, porque eu não quis amarrar outro nó que prende pra dividir. O que impede de andar pra frente é a direção que escolheu. Se um abismo separa a gente, quem fez a escavação não fui eu.